Olá, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Visão Macro Semanal da BB Asset. Você já me conhece, eu sou Zé Maurício Pimentel, economista-chefe. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. A gente vai falar basicamente da agenda de indicadores da semana nos Estados Unidos, que tem poder de impactar a próxima decisão do FED, e das medidas fiscais anunciadas na semana passada que levaram a uma revisão do nosso cenário doméstico. Para essa semana lá fora, teremos indicadores de atividade nos Estados Unidos e, principalmente, o indicador de emprego na sexta-feira. O que nós esperamos? Uma atividade na manufatura que vai apresentar alguma recuperação, embora ainda em território contracionista, e um setor de serviços também acelerando, mas esse sim em expansão. Para os dados de emprego na sexta-feira, aqueles que levaram o FED a iniciar em setembro a redução de juros num pace de 50 pontos, o que a gente espera é uma criação de 210 mil postos de trabalho, acima do consenso do mercado que está ao redor de 190 a 200 mil. A gente está trabalhando com os salários crescendo na margem 0,3%, um pace forte e uma taxa de desemprego que possivelmente vai se manter ali ao redor de 4,2, 4,3. Ou seja, um conjunto de indicadores que não dá suporte àquele discurso do FED de um mercado de trabalho fraco, uma atividade arrefecendo e uma inflação convergindo em direção à meta. Possivelmente nós veremos o FED ficar parado na reunião de dezembro. Agora, como eu falei com vocês, vamos tratar da questão fiscal. Antes de mais nada, é preciso reforçar uma questão que estamos defendendo já há bastante tempo. O persistente desequilíbrio fiscal no Brasil, ele é estrutural, em boa parte gerado pelo texto constitucional, que torna quase que inviável qualquer ideia de equilíbrio fiscal. Na semana passada, o governo federal apresentou um conjunto de medidas com impacto importante na questão estrutural. Conforme nós havíamos falado no vídeo anterior, a intensidade do ajuste e a capacidade estruturante desse ajuste levaria a reações mais fortes e mais perenes nos mercados, e vice-versa. O pacote anunciado trouxe, sim, avanços importantes. Primeiro, ele equalizou o reajuste do salário mínimo às regras do arcabouço fiscal. Segundo, ele alterou a regra do pagamento do abono salarial. E terceiro, ele trouxe mais transparência ao orçamento, ao incorporar, a partir do ano que vem, algumas ações que estavam fora, como, por exemplo, o pé de meia e o Vale Gás. Contudo, 4 fatores acabaram ofuscando todos esses avanços. Primeiro, o conjunto de medidas não entregará superávit fiscal nos próximos 2 anos. Segundo, boa parte das medidas visou corrigir erros, distorções que vinham acontecendo. Terceiro, ao demorar a anunciar esse pacote, acabou sendo gerado no mercado ansiedade e expectativas. E é claro, ansiedade e expectativa acaba culminando em frustração. E quarto ponto, concomitantemente foi anunciada a mudança na regra do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa mudança vai ocorrer só em 2026, mas ao anunciar ao mesmo tempo essa alteração, o foco fiscal saiu de 24, saiu de 25, foi lá para 26. Então esses 4 pontos na nossa avaliação geraram essa reação que estamos vendo no mercado. Uma reação de incerteza, de desconfiança e, principalmente, mais uma nova preocupação com relação às contas públicas nos próximos anos. Dessa forma, nós atualizamos nossos modelos com as premissas a partir dos anúncios feitos e os resultados apontaram para uma revisão do nosso call para o Brasil. Primeiro ponto, na medida em que a incerteza com relação ao fiscal continua, isso reduz ou impede que a percepção de risco dos agentes se reduza. Ao contrário, possivelmente continuaremos a ver um diferencial entre o risco Brasil vis-à-vis outras economias emergentes. Se vocês olharem, por exemplo, o comportamento do CDS, isso está muito claro. O CDS Brasil, embora em patamar bastante baixo, está apresentando uma pequena alta, enquanto o CDS emergente está apresentando uma leve queda.
Ademais, outras medidas de risco também serão importantes, como, por exemplo, a dinâmica da bolsa, a dinâmica da curva de juros e a dinâmica do câmbio. Essa percepção maior de risco é condizente com uma moeda mais depreciada. Assim sendo, nós alteramos as projeções de câmbio para o final desse ano e para o final do ano que vem para 5,90 no final desse ano e 5,90 ao final de 2025. Um câmbio mais depreciado, quando associado a uma inflação corrente mais alta e expectativas desancoradas por muito tempo, colocam pressão adicional sobre o Banco Central. Dessa forma, nós não trabalhamos com as expectativas dos agentes para a inflação de 25, 26, ou seja, no horizonte relevante de política monetária do Banco Central, convergindo em direção à meta. Na medida que elas não convergem, elas demandam do Banco Central uma política monetária mais contracionista. Então nós alteramos o nosso cálculo Selic. Agora, a nossa projeção é uma alta de 75 pontos na reunião de dezembro, 75 na reunião de janeiro, 50 na reunião de março, 25 na reunião de maio, ou seja, uma Selic terminal de 13,50. Uma Selic mais alta, um aperto na política monetária, um câmbio mais depreciado, todos esses fatores em conjunto acabam implicando uma atividade que vai crescendo que vem no ritmo mais lento do que o projetado anteriormente. O juro mais alto pressiona diretamente a confiança dos agentes e o consumo das famílias. Um câmbio mais depreciado afeta negativamente o investimento. Por isso, o nosso PIB para o ano que vem deixa de ser 2,1 e passa para 1,8 de crescimento. Por fim, ainda que pese uma política monetária mais contracionista, uma atividade mais fraca, dois fatores mais do que compensam esses vetores quando a gente pensa em inflação. Primeiro, as expectativas dos agentes ancoradas por muito mais tempo. Segundo, um câmbio depreciado que tem um pass-through para preços mais forte. Dessa forma, nós revisamos o nosso call de IPCA para o final do ano que vem para 5%. Esse é o conjunto das alterações que nós fizemos. Reconhecemos sim, e volto a afirmar, os avanços que esse pacote trouxe. Contudo, esses 4 fatores que nós falamos, não gerar superávit primário nos próximos 2 anos, ficar muito focado em corrigir desvios de despesas e não reduzir despesas. Terceiro, as expectativas que foram geradas pelo atraso e que levaram a uma frustração. E, por fim, ter levado o foco do mercado para o fiscal em 2026 acabaram acarretando essas nossas revisões. Na semana passada, colocamos no LinkedIn um texto com todos esses números e com o racional todo aberto. Você pode acompanhar na nossa página, o link está aqui em cima. E eu peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo, se ele efetivamente te agregou alguma informação relevante no seu processo de tomada de decisão, e te peço que deixe nos comentários as suas avaliações sobre aquilo que nós falamos. É importante a gente ter esse seu feedback. Um forte abraço e até semana que vem.